Ele humilhou a babá só para mostrar que ela não passava de uma empregada sem valor. Mas quando o filho do milionário tomou coragem para falar diante de todos, a verdade explodiu como ninguém esperava. O salão da mansão brilhava de luzes douradas, copos de cristal tilintavam, risadas altas se espalhavam. Clara, com o uniforme impecável, atravessava o espaço equilibrando uma bandeja com taças. Antes que pudesse entregar, Augusto Monteiro esticou a mão e com um gesto brusco derrubou todas no chão. O som do vidro quebrando cortou a música. "Olha só!" Ele ergueu a voz, sorrindo para os convidados. "Nem para segurar um copo serve." Helena Monteiro riu alto, abafando o ambiente. Cochichos surgiram de todos os lados. Clara ficou parada, o rosto queimando sob os olhares. Gabriel, ao lado do pai, arregalou os olhos. Um garçom se aproximou, oferecendo ajuda. Clara se abaixou sozinha, recolhendo os cacos com as mãos nuas. Augusto ergueu o queixo, como se exibisse um troféu. "É por isso que certas pessoas só servem para limpar o chão." A frase ecoou, seca, ferindo mais do que os estilhaços. Helena balançou a cabeça em fingida compaixão. "Não se acostuma, Augusto. Ela nasceu para isso." Risos contidos, taças voltaram a se erguer, brindes disfarçados à crueldade. Clara respirou fundo, tentando esconder o corte na palma da mão. O sangue escorria lento, misturado ao brilho dos cacos. Gabriel olhou em volta, seus pequenos punhos se fecharam, os lábios tremeram, mas ele se conteve. Augusto não parou. Gente como ela precisa lembrar todos os dias que vive de favor. Clara se ergueu com dignidade, mesmo sangrando, e depositou os cacos na bandeja. Não respondeu. Seu silêncio parecia desafiador. Augusto riu mais alto. "Olha só, até muda ficou. Vai dizer que não tem nada a falar?" Helena tocou no braço dele, fingindo piedade. "Deixa, Augusto, ela não sabe se defender." Clara piscou devagar, as lágrimas presas. O salão observava, fascinado pelo espetáculo cruel. Foi então que Gabriel se mexeu. A pequena mão se levantou, trêmula, apontando para o centro da roda de adultos. Sua voz ainda não saiu, mas o gesto parou a música, congelou risos, fez até o garçom prender a respiração. Todos se viraram para o menino. Clara também. O dedo dele continuava erguido, firme, pronto para quebrar o silêncio. E naquele instante, o salão inteiro percebeu. Alguma coisa estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, a mansão Monteiro parecia outro mundo. Do lado de fora, carros de luxo reluziam sob o sol. Do lado de dentro, Clara caminhava em silêncio pelos corredores, ajustando os brinquedos espalhados. Gabriel a seguia como uma sombra, sem desgrudar. "Deixa que eu ajudo", disse o menino, abaixando-se para juntar os carrinhos. Clara sorriu leve, mesmo com a mão ainda enfaixada pelo corte da noite anterior. "Não, pequeno, essas coisas são minha obrigação." "Não é justo", ele resmungou, empurrando o carrinho com força contra a parede. "Eles não deviam falar assim com você." Clara suspirou, ajeitando a estante. "Gabriel, não se preocupe. Pessoas como seu pai têm outro jeito de enxergar o mundo." O menino a encarou, sério demais para a idade. "Para mim você é diferente." Do andar de cima, uma voz cortou o momento. "Clara!" Era Helena. Desceu as escadas com vestido impecável, perfume forte e olhos de aço. "Venha aqui." Clara caminhou até ela firme, embora o coração pesasse. Helena a avaliou de cima a baixo. "Preciso que leve Gabriel à escola. Mas, por favor, tente não envergonhar a família mais uma vez. Ontem foi ridículo." Gabriel se adiantou. "Foi o papai que jogou as taças no chão." Helena o silenciou com um olhar duro. "Criança não se mete." Clara segurou a mão dele discretamente, guiando-o até a porta. No carro, o silêncio reinou até a escola. O menino olhava pela janela, mas sua mente fervia. Na volta, Dona Ruth esperava na cozinha. A governanta antiga, de cabelos brancos, colocou um prato de pão fresco na mesa. "Sente-se, Clara, você precisa comer."
Clara balançou a cabeça. Se Augusto me vê sentada, que veja. Dona Ruth a encarou firme. Ontem eu vi seus olhos quando recolhia aqueles cacos. Você não é feita para se curvar. Clara respirou fundo, mas não respondeu. O som do portão eletrônico anunciou a chegada de Augusto. Ele entrou na cozinha, terno alinhado, olhar impaciente. Clara, vem aqui. Ela se levantou imediatamente. Augusto aproximou-se, sorrindo frio. Hoje à noite teremos outro jantar. Quero que aprenda a não repetir erros. Vai servir cada convidado olhando para baixo. Ouviu? Para baixo. Clara manteve a postura. Sim, senhor. Gabriel entrou correndo pela porta lateral, mochila nas costas. Pai! Gritou. Não fala assim com ela! Augusto o encarou, surpreso com a ousadia. O que disse? O menino respirou fundo, o rosto vermelho. Ela não merece. Por um segundo, o silêncio pesou. Augusto estreitou os olhos. Vá para o seu quarto. Agora. Gabriel não se moveu. Olhou para Clara, e a expressão dela era de calma. Mesmo assim, ele soltou. Eu não vou parar de defender ela. Augusto cerrou o punho, mas não bateu. Apenas se virou e saiu, passos firmes ecoando pelo mármore. Clara ajoelhou-se diante do menino, segurando seus ombros. Gabriel, cuidado. Você precisa ser forte, mas também esperto. Ele assentiu, mordendo os lábios. Eu prometo, Clara. Eu vou te proteger. Naquele instante, algo mudou. Não era mais apenas um laço de carinho. Era um pacto silencioso entre os dois, invisível aos olhos da mansão, mas mais sólido do que o ouro que enfeitava aquelas paredes. E esse pacto logo teria que enfrentar uma nova tempestade. A mansão se preparava para mais uma noite de ostentação. Mesas longas eram cobertas com toalhas de linho. Garçons alinhavam taças reluzentes. Clara circulava em silêncio, organizando os detalhes, sempre vigiada pelos olhos severos de Helena. Não toque nesses arranjos, a patroa ralhou. Você nunca entende o que é requinte. Clara recuou, mas manteve o olhar sereno. Gabriel, escondido atrás da porta, observava tudo, o peito inflado de indignação. Quando os convidados chegaram, o ambiente se encheu de risadas e cheiros caros. Augusto, no centro do salão, discursava sobre negócios e poder como se fosse dono do mundo. Clara entrou com a bandeja, passos firmes, e logo os olhares se voltaram para ela. Um dos sócios riu alto. Augusto, é sempre essa a babá? Parece mais empregada do século passado. Helena fingiu rir também. Mas Augusto aproveitou para atacar. Mas ao menos limpa bem o chão quando não quebra as coisas. Risos ecoaram. Clara engoliu seco, mas continuou servindo, a bandeja firme nas mãos. Do canto, Gabriel observava, os punhos cerrados. E foi nesse instante que algo diferente aconteceu. Um dos convidados, professor de música conhecido na cidade, recebeu sua taça diretamente das mãos de Clara. Ele a olhou, intrigado. Você já estudou piano? O salão parou por um segundo. Clara hesitou, mas respondeu baixo. Estudei, sim, alguns anos antes de precisar trabalhar. O professor ergueu as sobrancelhas. Suas mãos mostram treino. Augusto gargalhou. Piano? Essa mulher mal sabe ler partitura. Clara abaixou o olhar, mas o professor manteve a curiosidade. E Gabriel sorriu, orgulhoso, como se um segredo tivesse sido revelado. Horas depois, quando a festa já terminava, Clara guardava os utensílios na cozinha. Gabriel apareceu, trazendo um pequeno teclado eletrônico que mantinha escondido em seu quarto. Toca, Clara. Quero ouvir. Ela sorriu triste. Faz tanto tempo. Por favor. Clara sentou-se no banco improvisado e deixou os dedos tocarem as teclas. A melodia saiu hesitante no começo, mas logo ganhou corpo. Uma música suave, delicada, que parecia encher a cozinha de vida. Gabriel fechou os olhos, encantado. Eu sabia, ele sussurrou. Você é incrível. A porta rangeu. Dona Ruth estava ali, emocionada. Então é verdade, você ainda lembra. Clara parou, assustada. Eu nunca deixei de lembrar, só deixei de sonhar. Dona Ruth se aproximou.
Eles precisam ver quem você é de verdade. Clara balançou a cabeça. Eles nunca aceitariam. Para eles, eu sou apenas a babá. Gabriel ergueu a voz. Para mim, você é minha mãe. As palavras ficaram suspensas no ar. Clara estremeceu. Lágrimas ameaçaram cair, mas ela conteve. Não diga isso na frente deles, Gabriel. Seu pai ficaria furioso. Eu não me importo, o menino insistiu. É o que sinto. Dona Ruth pousou a mão no ombro de Clara. Talvez seja a hora de parar de se esconder. Clara respirou fundo. Eu não tenho escolha. Mas dentro dela, uma chama começava a reacender. Na manhã seguinte, Helena descobriu o teclado sobre a mesa. O que é isso? Disparou, erguendo o objeto. Gabriel, desde quando você deixa a babá brincar com seus brinquedos? Não é brincadeira, o menino respondeu. Ela toca de verdade. Augusto entrou no cômodo, a voz dura. Clara, isso é verdade? Clara tentou se explicar. Foi só um pedido do menino, senhor. Augusto riu, incrédulo. Não ouse se colocar como exemplo para meu filho. Você não é nada além de uma funcionária. Gabriel explodiu. Para mim ela é tudo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Augusto ficou imóvel, a fúria crescendo nos olhos. Helena bufou, escandalizada. Clara se ajoelhou diante de Gabriel, acariciando seu rosto. Não fale mais, pequeno, mas o mal já estava feito. Augusto se aproximou lentamente, cada passo ecoando como trovão. Vou acabar com essa farsa. Vou mostrar a todos quem você realmente é. Clara não respondeu. Segurou Gabriel pela mão, firme, e o puxou para perto de si. O jogo tinha mudado. O vilão agora sabia que não lutava apenas contra uma babá silenciosa. Lutava contra um vínculo mais forte do que qualquer fortuna. O amor de uma criança que ousava desafiar o próprio sangue. O jantar seguinte foi ainda mais pomposo. Augusto queria impressionar sócios internacionais e Helena cuidava de cada detalhe como se fosse uma coroação. Clara foi ordenada a permanecer próxima, sempre servindo, sempre calada. Logo na entrada, Augusto já começou seu espetáculo. Esta é Clara, nossa babá. Mas não se enganem, não é uma mulher de talento, apenas alguém que damos abrigo por caridade. O tradutor repetiu a frase, arrancando risadinhas de alguns convidados. Clara abaixou a cabeça. Gabriel, sentado entre os adultos, mordeu o lábio até quase sangrar. Mais tarde, um dos sócios estrangeiros comentou sobre a música ambiente. Augusto, com um brilho cruel nos olhos, ergueu a voz. Ah, querem música de verdade? Pois temos aqui uma pianista oculta. O salão silenciou. Clara, parada com a bandeja, sentiu todos os olhares a perfurarem. Venha, Clara, mostre a todos o que você sabe. Augusto provocou. Helena gargalhou. Isso vai ser divertido. Gabriel levantou-se de súbito. Pai, não faça isso. Sente-se, garoto. Augusto rugiu. É só uma brincadeira. Clara respirou fundo. Caminhou até o piano de cauda no canto do salão. Sentou-se. Suas mãos tremiam. Os convidados esperavam, ansiosos pelo ridículo. Helena cruzou os braços, pronta para saborear a vergonha. Augusto se encostou na cadeira, o sorriso maldoso estampado. Clara tocou as primeiras notas, mas a melodia saiu fraca, desconexa. O medo sufocava sua memória. Risadas explodiram ao redor. Eu avisei! Augusto gritou. Não passa de uma impostora! Clara tirou as mãos do teclado, os olhos marejados. Ficou em silêncio, imóvel, sob o riso coletivo. Gabriel correu até ela, abraçando sua cintura. Não liga para eles, você é maravilhosa. Augusto se ergueu, furioso. Leve-o para o quarto agora, ordenou aos seguranças. Mas Dona Ruth entrou de repente interceptando. Ele fica, disse firme, a voz carregada de respeito que só anos de serviço trazem. Augusto a encarou, incrédulo. Desde quando você me desafia? Desde que você esqueceu o que significa ser humano, respondeu ela com calma. O salão gelou. Até os convidados se entreolharam, desconfortáveis. Clara se levantou, ainda em silêncio, puxando Gabriel para perto.
O menino enxugou as lágrimas e olhou fixo para o pai. Eu nunca vou perdoar você por machucar ela. O silêncio ficou pesado. Augusto respirou fundo, forçando um sorriso para os sócios. Criança malcriada. Não deem atenção. A festa continuou, mas a atmosfera havia mudado. Clara havia sido humilhada diante de todos, como Augusto queria. Só que algo escapou ao controle. Os olhares de reprovação de alguns convidados, a ousadia de Gabriel e a coragem inesperada de Dona Ruth. Naquela noite, já sozinha no quarto pequeno dos fundos, Clara chorou baixinho. Sentia a derrota que Augusto impusera, a vergonha de não conseguir tocar como sabia. Mas no fundo, algo também queimava. Não era apenas dor. Era a semente de um desafio que crescia cada vez mais. E ela sabia. Aquilo tinha sido só o primeiro golpe. O dia seguinte amanheceu pesado. Clara varria discretamente o corredor quando ouviu os ecos da discussão no escritório. A voz de Augusto era dura, cuspindo ordens em inglês ao telefone. Helena, sempre impecável, saía e entrava carregando papéis, ignorando a presença da babá como se fosse parte da mobília. Quando o silêncio voltou, Clara seguiu para a cozinha. Encontrou Dona Ruth preparando o café. A governanta lançou-lhe um olhar cúmplice. Ele não para de falar da cena de ontem, disse em voz baixa. Está furioso porque os sócios acharam cruel o que fez com você. Clara abaixou o olhar. Mas é isso que ele queria, me esmagar. Dona Ruth aproximou-se, pegou suas mãos e abriu um sorriso. Nem todos riram, Clara. Eu vi olhos de respeito mesmo que escondidos. Você acha que perdeu, mas não. Plantou uma dúvida naquelas pessoas. Antes que Clara pudesse responder, Gabriel entrou correndo, ainda de pijama. Clara! Ele abraçou sua cintura. Sonhei que você tocava de novo. Mas dessa vez todo mundo aplaudia. Clara riu baixo, acariciando seus cabelos. Você sonha alto demais, pequeno. Dona Ruth se inclinou, firme. Talvez o sonho dele seja um aviso. Naquela tarde, Helena decidiu ir ao clube com as amigas e deixou a mansão mais calma. Clara aproveitou o momento para estender as roupas no quintal. Enquanto o vento balançava os lençóis brancos, Dona Ruth se aproximou novamente, trazendo algo nas mãos. Uma partitura antiga, já amarelada pelo tempo. Reconhece? Perguntou. Clara tocou o papel com cuidado. As notas estavam gravadas em sua memória. É a música que eu tocava no recital da minha juventude. Encontrei entre os guardados. Dona Ruth sorriu. Guardei, porque sabia que um dia você teria coragem de tocar outra vez. Clara sentiu um nó na garganta. Eu não posso, não aqui. Pode sim, a governanta ergueu o queixo. O mundo já te derrubou uma vez. Não deixe Augusto fazer o mesmo. Antes que continuassem, Gabriel surgiu de trás do varal, segurando um galho como espada. Se ele brigar com você de novo, eu protejo, disse brincando, mas os olhos denunciavam seriedade. Clara se ajoelhou diante dele. Gabriel, prometer me proteger é lindo, mas você é só um menino. Mas eu sou seu menino, respondeu sem hesitar. As palavras o cercaram de uma intensidade que Clara não ousou contrariar. À noite, Augusto chegou carregado de frustrações do trabalho. Jogou a pasta sobre o sofá e gritou por Clara. Preciso de um copo de uísque. Agora! Ela obedeceu, mas suas mãos tremiam. Ao entregar o copo, Augusto a encarou com desprezo. Sabe o que disseram hoje? Que você parecia mais nobre do que minha própria esposa quando estava no piano. Uma vergonha! Helena, sentada ao lado, riu, fingindo indiferença, mas com os olhos estreitos de inveja. Clara baixou a cabeça, sem responder. Gabriel, escondido atrás da porta, ouviu tudo. Quando Augusto saiu para atender uma ligação, Helena aproveitou o silêncio para se aproximar. Não se engane, Clara. Você pode até tocar algumas notas, mas nunca terá lugar neste mundo. Clara respirou fundo. Não quero o seu mundo, senhora. Só quero dignidade. Helena apertou os olhos, surpresa com a ousadia. Veremos quanto tempo dura essa coragem. A noite se arrastou, pesada.
No quarto dos fundos, Clara abriu a gaveta secreta onde guardava a partitura que Dona Ruth lhe dera. Passou os dedos sobre as notas, o coração batendo forte. Gabriel adormeceu na porta, enrolado num cobertor, como se quisesse vigiar seus sonhos. Clara olhou para ele, e uma decisão começou a se formar. Naquele instante, sem saber, ela ganhava sua primeira aliada verdadeira. Dona Ruth seria sua âncora e Gabriel sua força. E juntos, os três estavam prestes a enfrentar a prova que revelaria o que realmente significava desafiar Augusto Monteiro. O sábado amanheceu com a mansão em alvoroço. Augusto havia organizado um almoço de negócios no jardim, com empresários da cidade e alguns políticos. Helena circulava entre as mesas, exibindo vestidos caros. Clara, como sempre, foi designada para servir discretamente, mas dessa vez havia uma tensão diferente no ar. Antes do evento, Augusto a chamou no escritório. Ele falava baixo, cada palavra carregada de veneno. Hoje não me faça passar vergonha. Sirva e cale-se. Se eu ouvir um só comentário seu, você está fora desta casa. Clara apenas assentiu, mas por dentro lembrava-se da partitura escondida e do olhar de Gabriel. Havia algo nela que não se curvava mais tão facilmente. No jardim, os convidados elogiavam a decoração. Crianças corriam pelo gramado. Gabriel estava entre elas, mas nunca tirava os olhos de Clara. Ele percebia cada gesto dela, cada suspiro contido. O almoço seguiu tranquilo até que um dos políticos comentou sobre artes. A cidade anda carente de cultura. Precisamos valorizar talentos locais. Augusto riu alto, cutucando a ironia. Cultura! Aqui em casa temos um exemplo curioso. Uma babá que insiste que sabe tocar piano. As atenções se voltaram para Clara. Ela parou, com a jarra de suco nas mãos, os olhos fixos no chão. Mostre a eles, Clara. Toque algo para animar. Augusto se recostou na cadeira, o sorriso cruel de sempre. Os convidados aguardaram. Alguns por curiosidade, outros pelo simples prazer de ver a humilhação se repetir. Clara caminhou até o piano que fora colocado perto da varanda. Sentou-se, respirou fundo. Gabriel correu até a frente, os olhos suplicantes. Você consegue, murmurou quase inaudível. As mãos de Clara pousaram sobre as teclas. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Então, ela começou a tocar. Diferente da noite anterior, as notas saíram firmes, cheias de vida. A melodia era a mesma da partitura guardada, um tema delicado, cheio de emoção. O som se espalhou pelo jardim, fazendo até os pássaros silenciarem. Convidados se entreolharam, surpresos. A música cresceu, ganhou força. Helena apertava os punhos, incapaz de esconder a irritação. Augusto forçava um sorriso, mas o suor em sua testa denunciava a fúria. Quando a última nota ecoou, houve alguns segundos de silêncio. E então, aplausos. Aplausos de verdade, vindos de gente que jamais imaginara ver algo tão sublime naquela tarde. Gabriel bateu palmas mais alto que todos, correndo para abraçá-la. Eu sabia! Clara o acolheu, lágrimas contidas nos olhos. Um dos empresários se levantou. Senhor Monteiro, não sabia que tinha uma artista em casa. Isso sim é cultura. Augusto engoliu seco. Uma casualidade, tentou minimizar. Nada demais, mas não convenceu. O respeito que antes se dirigia apenas a ele, agora se dividia com Clara. Helena se aproximou, sorrindo falso. Claro, foi só sorte. Clara manteve-se ereta, sem responder. A dignidade em seu silêncio falava mais alto que qualquer palavra. Quando os convidados foram embora, Augusto trancou-se no escritório, a fúria transbordando. Helena lançou-lhe olhares cheios de veneno. Mas na cozinha, Dona Ruth abraçou Clara como uma filha. Você venceu hoje. Gabriel ainda pulava de alegria. Eu disse que todo mundo ia ver quem você é de verdade. Clara sorriu, cansada, mas firme. Foi só o começo, Gabriel. Do lado de fora, o sol se punha atrás dos muros da mansão.
No coração de Clara, uma certeza nascia. Pela primeira vez, Augusto havia perdido terreno. E isso era apenas o início de sua queda. Você já presenciou alguém ser tratado como invisível e, de repente, provar diante de todos que valia muito mais do que diziam? Clara foi humilhada tantas vezes que todos esperavam vê-la calada para sempre. Mas naquele jardim, com um piano simples e um coração firme, ela mudou tudo. Se essa cena também te deu um nó na garganta, escreve sim nos comentários. Quero saber se você sentiu o mesmo. Os dias seguintes foram diferentes dentro da mansão. Augusto andava inquieto, irritadiço, como um rei que percebeu que já não controlava totalmente o seu trono. A vitória silenciosa de Clara ao piano tinha deixado marcas profundas, mesmo que ninguém ousasse comentar diretamente. Helena a observava com um misto de raiva e medo. Toda vez que Clara atravessava um cômodo, o olhar dela acompanhava como uma sombra venenosa. E Gabriel, mais que nunca, colava-se a babá como um escudo, como se soubesse que o pai estava pronto para uma retaliação. Uma tarde, Clara recolhia livros na biblioteca quando encontrou Gabriel escondido entre as estantes, desenhando em um caderno. "O que é isso?" ela perguntou, sentando-se ao lado. Ele mostrou o papel. Era um desenho dela sentada ao piano, cercada de aplausos. No canto, em letras infantis, estava escrito: "Minha mãe." Clara sentiu o coração apertar. "Gabriel, se alguém ver isso..." "Eu não me importo", respondeu firme. "Eles nunca vão me impedir de dizer quem você é para mim." Ela fechou o caderno com cuidado, guardando entre as mãos dele. "Então vamos guardar esse segredo até a hora certa." Do corredor, um leve rangido denunciou passos. Dona Ruth surgiu carregando uma bandeja. "Ele tem razão, Clara. O amor não pode viver escondido para sempre." Naquela noite, Augusto reuniu a família para anunciar uma nova festa. Dessa vez, ainda maior, com políticos influentes e jornalistas. "Precisamos mostrar força", declarou. "A cidade precisa me ver como o nome mais poderoso desta terra." Helena sorriu, excitada com a ideia. Clara manteve-se em silêncio, mas algo dentro dela entendeu. Aquele seria o campo final. No quarto dos fundos, ela se debruçou sobre a partitura novamente. Os dedos percorriam as notas no ar, memórias voltando com clareza. Gabriel observava sentado na beira da cama, olhos brilhando. "Você vai tocar de novo?" perguntou. Clara respirou fundo. "Sim. Mas dessa vez não será para eles rirem. Será para mostrar quem eu sou." Ele apertou sua mão. "Eu vou estar lá." Nos dias que antecederam o evento, Augusto reforçou suas ordens cruéis. "Nenhuma ousadia, Clara. Você vai servir de bandeja na mão. Se tentar repetir o espetáculo da outra vez, eu a expulso daqui na frente de todos." Clara apenas assentiu, o olhar sereno. Mas por dentro, a decisão já estava tomada. Não havia mais volta. Na véspera, Dona Ruth entrou em seu quarto carregando um pequeno embrulho. "Tá, isso era da minha mãe", disse, revelando um vestido simples, mas elegante, guardado por décadas. "Quero que você use amanhã." Clara tocou o tecido, emocionada. "Não posso..." Vão perceber sim", sorriu a governanta. "Vão perceber que você nunca pertenceu ao chão em que te obrigaram a rastejar." Gabriel, ouvindo tudo, ergueu o queixo. "Eu também vou falar. Não importa o que meu pai diga." Clara o abraçou forte. "Só me prometa que vai ser corajoso." "Prometo." Na manhã da festa, os preparativos enchiam a mansão de vozes e correria. Clara, vestida com o presente de Dona Ruth, parecia outra. Até os funcionários pararam por um instante para admirar sua postura. Augusto, ao vê-la, estreitou os olhos. "Quem mandou você se arrumar assim?" Clara manteve o tom respeitoso. "Quero estar à altura da ocasião, senhor." Ele riu com desdém, mas o desconforto era claro. "Lembre-se do seu lugar." O relógio correu e logo as primeiras autoridades chegaram. O salão se iluminou com flashes de câmeras, jornalistas anotando cada detalhe. Augusto se movia como um anfitrião triunfante, mas em sua sombra, Clara se preparava.
No coração dela, cada humilhação sofrida se juntava às notas que já não tremiam. No olhar de Gabriel havia fogo, e quando as portas se fecharam para o grande brinde, todos os caminhos levaram a um único destino. O confronto inevitável que mudaria para sempre a história daquela casa. O salão estava lotado. Luzes douradas refletiam nos lustres de cristal. Taças tilintavam, e a música suave ao fundo tentava encobrir a tensão invisível que percorria os corredores. Augusto Monteiro sorria para os convidados, cumprimentava políticos, brindava com empresários. Mas, por trás daquele sorriso, o controle lhe escorria pelos dedos. Clara mantinha-se à margem, bandeja nas mãos, vestida com o presente de Dona Ruth. Não era um uniforme, mas um vestido singelo, que a fazia parecer alguém que não pertencia à posição de serva. E isso incomodava Helena, que a observava com um veneno nos olhos. Augusto, sussurrou Helena ao ouvido do marido. Olhe como ela se veste, como se fosse parte da festa. Ridículo! Augusto estreitou os olhos. Chega, vou acabar com isso hoje. Ele ergueu o copo de vinho e bateu levemente com a colher, chamando a atenção de todos. O salão silenciou. Senhoras e senhores, começou com a voz carregada de autoridade. Esta noite é para celebrarmos conquistas, mas também... Ele fez uma pausa, o olhar fixo em Clara, para lembrarmos que cada um deve permanecer em seu lugar. Clara ficou imóvel, a bandeja firme, mesmo quando todos os olhos se voltaram para ela. Augusto continuou, o sorriso frio. Alguns aqui andaram se iludindo, pensando que uma simples babá poderia se comparar a artistas ou intelectuais. Hoje, quero mostrar a verdade. Ele apontou para o piano, no centro do salão. Toque! Um murmúrio percorreu o ambiente. Alguns convidados, lembrando do almoço no jardim, se entreolharam ansiosos. Clara respirou fundo. Colocou a bandeja sobre uma mesa e caminhou até o piano. Cada passo parecia ecoar no chão de mármore. Helena sorriu, certa de que a humilhação se repetiria. Clara se sentou, pousou as mãos nas teclas. Mas antes que tocasse, Augusto ergueu a voz. Atenção, meus amigos, preparem-se, porque o que verão não passa de uma farsa. As primeiras notas ecoaram. Não eram hesitantes como na primeira vez. Eram seguras, firmes, cheias de vida. Uma melodia forte que encheu o salão com algo impossível de ignorar. Os convidados prenderam a respiração. Helena se remexeu na cadeira desconfortável. Augusto tentava rir, mas o som morria na garganta. A música cresceu, cada acorde revelando não apenas técnica, mas emoção. Era a história de Clara em notas. A dor, a resiliência, o amor silencioso. O salão inteiro mergulhou naquela verdade invisível. Quando a última nota se dissipou, o silêncio foi absoluto. E então, aplausos. Fortes, intensos, vindos até dos políticos mais rígidos. Clara se levantou lentamente, o rosto erguido, sem lágrimas, sem submissão, apenas dignidade. Augusto bateu palmas devagar, com sarcasmo. Impressionante, não é? Como alguém pode enganar tão bem? Mas não se iludam. A voz dele subiu, carregada de fúria. Ela é só a babá do meu filho, nada mais. O clima pesou. Alguns convidados se entreolharam, constrangidos. Mas, antes que o silêncio esmagasse de vez, uma voz pequena, porém firme, cortou o ar. Mentira. Todos se voltaram. Gabriel estava de pé, no meio do salão, o rosto vermelho, os olhos cheios de determinação. Para mim, ela não é só babá. Ele respirou fundo, a voz trêmula, mas firme. Ela é minha mãe. O salão inteiro congelou. O som das taças parou. Os convidados ficaram imóveis, chocados. Clara levou a mão à boca, surpresa. Augusto empalideceu, incapaz de reagir. Gabriel deu mais um passo à frente. Vocês podem rir, podem fingir que ela não é nada, mas para mim ela é tudo. Um silêncio sepulcral dominou o salão. Cada olhar estava fixo naquele menino que, com poucas palavras, havia derrubado todo o império de arrogância construído pelo pai.
E naquele instante, todos entenderam. Nada seria como antes. O silêncio do salão era tão denso que se podia ouvir o estalo de uma vela queimando no candelabro. Augusto, imóvel diante da declaração do filho, parecia petrificado. O rosto vermelho de fúria contrastava com o olhar atônito dos convidados. Helena foi a primeira a reagir. Gabriel! Exclamou, quase tropeçando nos próprios saltos. O que você está dizendo? Mas o menino não recuou. Avançou 2 passos, parando diante do piano onde Clara ainda estava de pé. Eu disse a verdade. Ela é minha mãe. Não de sangue, mas de coração. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns convidados tentavam disfarçar a comoção. Outros simplesmente baixavam a cabeça, envergonhados de terem rido dela antes. Augusto explodiu. Chega! Gritou, a voz grave ecoando. E isso é uma vergonha para mim, para a minha família, para este nome. Ele avançou, agarrando o braço de Gabriel, mas o menino se soltou com força inesperada. O nome que você defende não significa nada para mim, retrucou, lágrimas brilhando nos olhos. Você nunca esteve ao meu lado. Quem cuidou de mim foi ela. Quem me ensinou tudo foi ela. Clara se ajoelhou, segurando o menino pelos ombros, tentando protegê-lo. Gabriel, por favor, sussurrou, temendo a reação de Augusto. Mas era tarde demais. O menino ergueu o rosto e encarou o pai nos olhos. Você pode ser rico, pode mandar em todo mundo aqui, mas não manda no meu coração. Os convidados prenderam a respiração. As palavras ecoaram como um golpe certeiro, rasgando o ar. Augusto cambaleou, como se tivesse levado um soco invisível. Tentou recuperar a autoridade, batendo o copo contra a mesa. Ela é só uma empregada, rugiu. Uma nada. Foi então que Dona Ruth se levantou entre os convidados. A voz dela, embora cansada pelos anos, soou firme como ferro. Não, senhor Monteiro. Olhou para Clara e depois para todos. Quem educou esse menino, quem lhe deu amor, quem lhe deu coragem, foi ela. Uma nada não cria um filho assim. Os murmúrios aumentaram. Jornalistas atentos anotavam cada detalhe. Alguns até ergueram câmeras discretamente, registrando a cena. Helena, desesperada, tentou rir para amenizar. Estão todos exagerando. É só sentimentalismo de criança. Mas Gabriel ergueu a voz outra vez, forte o suficiente para calar o salão inteiro. Eu nunca chamei meu pai de herói, mas já chamei ela de mãe. 1000 vezes. As lágrimas que Clara tentava segurar agora escorriam, não de tristeza, mas de um orgulho incontido. Augusto deu um passo para trás. Seu império de arrogância desmoronava diante de testemunhas que jamais esqueceriam aquela noite. Alguns convidados levantaram-se indignados. Um político balançou a cabeça. A riqueza não compra respeito, senhor Monteiro. Augusto abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. O silêncio que o cercava não era mais obediência, era julgamento. Helena, vendo o marido vacilar, puxou-o pelo braço. Vamos embora. Agora. Eles saíram apressados, deixando o salão em ebulição. No centro, Clara ainda segurava Gabriel. O menino encostou o rosto no dela. Eu disse a eles. Eu disse quem você é. Clara o abraçou, forte, como se jamais fosse soltá-lo. Os convidados começaram a se aproximar. O mesmo professor de música que a defendera no passado falou baixo, com respeito. Senhora, permita-me dizer, hoje todos nós vimos quem a senhora é de verdade. Ela não respondeu, apenas ergueu o queixo, digna, segurando a mão do menino que acabara de mudar tudo. E naquela noite, entre aplausos tímidos e olhares comovidos, a vitória dela não foi apenas a dignidade recuperada. Foi a queda de um homem que acreditava ter poder absoluto e descobriu que nada pode contra a verdade de um coração leal. A noite terminou em silêncio na mansão Monteiro. Augusto e Helena haviam se trancado no quarto principal, sem forças para encarar os olhares que ainda ecoavam no salão. Clara, por sua vez, recolheu Gabriel nos braços e o levou para o quarto pequeno dos fundos.
Ele adormeceu rapidamente, exausto pela coragem que tivera de enfrentar o próprio pai. Clara ficou ali, observando o menino dormir, o coração transbordando de algo que nenhuma humilhação poderia apagar. Na manhã seguinte, os jornais estampavam a manchete: Filho do milionário declara amor à babá em festa luxuosa. A notícia correu pela cidade e, pela primeira vez, não era Augusto quem recebia elogios. Todos falavam do gesto de Gabriel e da força silenciosa de Clara. Helena, ao folhear as páginas, rasgou o jornal em pedaços. "Estamos virando motivo de piada", gritou, atirando os fragmentos no chão. Augusto, derrotado, apenas serviu-se de um copo de uísque. "Eles não entendem", murmurou, mas até sua voz parecia sem convicção. Enquanto isso, na cozinha, funcionários se aproximavam de Clara com respeito. Alguns, que antes a olhavam com desprezo, agora lhe ofereciam ajuda. Um jardineiro baixou o chapéu em reverência. "Dona Clara, o que a senhora fez ontem deu coragem para todos nós." Clara sorriu, sem se envaidecer. Apenas agradeceu com um aceno discreto. Gabriel, ainda sonolento, entrou na cozinha, agarrou-se ao braço dela e anunciou alto: "Ninguém mais vai mandar você abaixar a cabeça." O tempo passou e, aos poucos, a rotina na mansão mudou. Augusto já não ousava enfrentá-la em público. Helena, embora ainda lançasse olhares venenosos, aprendera a conter a língua. O respeito que Clara conquistara naquela noite não podia mais ser apagado. Certa tarde, Dona Ruth chamou Clara ao jardim. "Você percebe, minha filha?", disse com ternura. "Não foi apenas o menino que te escolheu. Foi a vida inteira que te deu um novo lugar." Clara olhou para Gabriel brincando sob a sombra de uma árvore e sentiu as lágrimas virem. "Eu nunca quis ser vista, só queria cuidar dele. E foi exatamente isso que a fez ser vista", respondeu a governanta sorrindo. Naquele mesmo dia, Gabriel correu até ela com um caderno de desenhos. "Fiz outro, olha." Na página havia duas figuras de mãos dadas, uma criança e uma mulher, com a palavra família escrita no topo. Clara o abraçou forte, o coração inundado pela certeza de que já não havia volta. Ela não era apenas a babá. Para ele, era mãe. E para todos que presenciaram sua coragem, era símbolo de algo que dinheiro nenhum podia comprar. O sol se punha atrás dos muros altos, tingindo o céu de dourado. Clara ergueu o rosto, deixando a brisa leve tocar sua pele. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que não estava presa a um uniforme ou a um rótulo. Estava livre, e naquela liberdade recém-conquistada, um novo futuro começava a nascer. 6 meses se passaram desde a noite em que o salão da mansão Monteiro se transformou em palco da verdade. A cidade inteira comentava como Augusto, antes visto como intocável, agora caminhava com a sombra da derrota sobre os ombros. Seus negócios ainda existiam, mas a arrogância perdera o brilho. Nos jantares, já não era o centro da atenção. Olhares desconfiados o seguiam, lembrando das palavras do próprio filho. Helena, consumida pela vergonha, refugiou-se em viagens intermináveis, tentando se esconder da memória daquela noite. Mas no outro lado da cidade, a vida florescia. Clara já não vivia nos fundos da mansão. Com a ajuda inesperada de alguns convidados influentes que acreditaram em seu talento, ela havia conquistado uma pequena casa simples, com jardim na frente e um piano usado no canto da sala. Gabriel corria livre pelo quintal, rindo como criança deveria rir. As aulas na escola iam bem, mas o que ele mais esperava todos os dias era o momento de sentar ao lado de Clara enquanto ela tocava. Certa tarde, ele chegou da escola trazendo um papel amassado na mochila. "Professora pediu para a gente escrever quem era a nossa maior inspiração", disse corado. Clara abriu o papel e leu a frase escrita com letras ainda infantis. "Minha mãe. O nome dela é Clara." Ela o abraçou com força, deixando uma lágrima escapar. Não de tristeza, mas de um orgulho sereno, definitivo.
No jardim, Dona Ruth aparecia de vez em quando, trazendo pães frescos e conselhos carinhosos. Eu disse que a vida ainda ia reconhecer quem você é, minha filha, repetia sempre com os olhos marejados. Naquela noite, enquanto o sol mergulhava atrás dos telhados, Clara sentou-se ao piano. Gabriel ficou ao lado, atento. As mãos dela tocaram a mesma melodia de antes, só que agora não havia medo, nem plateia hostil. Apenas liberdade. Quando a última nota se apagou no ar, Gabriel sorriu. Eu sempre soube. Clara olhou para ele firme e respondeu com uma frase curta, poderosa. Mãe, não é quem dá a vida, é quem dá o coração. Se essa história tocou você, deixa o seu like agora. É a forma mais simples de me mostrar que valeu a pena trazer essa mensagem. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para escrever aqui. Se ainda não é inscrito, aproveita para clicar em inscrever-se e acompanhar as próximas histórias. Sempre com emoção e reviravoltas que transformam. E não vá embora ainda. Escolha uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro lá.